A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você, com a tua casa, com a tua família? Este é o programa Crescendo em Graça, chegando em mais uma oportunidade aqui pela TV Cidade, canal 47.1, filiada da TV Brasil. Você já sabe, toda sexta-feira à noite, segundo a permissão de Deus, nós temos um encontro marcado aqui pela TV Cidade e também pelas mídias sociais, pelo canal do YouTube. Você que está me acompanhando no YouTube, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, pegue o link e envie aí para os seus contatos através de outras redes sociais. Você que está me acompanhando pelo Facebook, além de me seguir na página, compartilhe na sua linha do tempo, vamos abençoar vidas. O programa Crescendo em Graça está só começando, recheado de muitas atrações, tem louvor, tem palavra de Deus, tem oração, tudo isso em um só programa que está só começando. E este programa é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão Atos, com sede localizada na Rua Eugênio Conturato, número 400, Vila Isolina, em Ibitinga, São Paulo. Será um prazer receber você e a sua família. É chegada a hora do nosso programa de nós recebermos os nossos talentos locais. Certo é que Deus tem usado seus filhos entre nós através do louvor, da palavra. Deus tem levantado os seus vasos. Vamos ouvir agora o louvor que Deus tem usado eles para falar conosco. Existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. De falar do céu, já achou que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Ei! Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de
volta ao primeiro amor. Reacende a chama, vem nos restaurar. Convenha dos dois, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar, meu Deus. Convenha dos dois, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar. Convenha dos dois, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar. Convenha dos dois, desce aqui nesse lugar. Levanta suas mãos e adore o nosso Deus aqui neste lugar. Que faça reacender a chama dentro da sua alma, dentro do seu coração. Levanta essa geração, desperta a igreja no oração. Faz a Deus, reacende o fogo. Adore, adore. Levanta essa geração, traz de volta a visão. Onde tudo começou, de volta, levanta essa geração, desperta a igreja. De todo coração, levanta essa geração, desperta a visão. Onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão. Onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Aleluia. Olá, queridos, aqui é pastor Edgar Silva. Eu estou aqui das futuras dependências do Templo Sede da Assembleia de Deus Missão Atos, em Ibitinga, São Paulo. Estamos caminhando sob este desígnio: edificar uma casa de oração ao Senhor nosso Deus. Casa esta que tem o propósito de estar levando uma mensagem de esperança para vidas que vivem desesperançosamente. Pela bondade de Deus, dia a dia, estamos vivendo milagres aqui e, por isto, avançado neste desígnio. E isto só é possível porque Deus tem inclinado o coração de pessoas para abraçar a causa desta obra conosco. E eu quero aproveitar a oportunidade e falar com você que está recebendo esse vídeo nesse exato momento. Venha fazer parte da edificação desta casa de oração. Independente de você pertencer a uma igreja ou não, você é convidado a investir no reino de Deus. De que forma? Enviando uma semente voluntária, segundo as suas forças. Uma semente que possa nos ajudar à luz desse desígnio, à luz desse propósito, ora aqui especificado. Eu quero deixar o nosso Pix aqui no GC, a fim de que você possa fazer esta contribuição e assim, independentemente de onde você está, contribuir para a edificação desta casa de oração. Juntos, podemos fazer com que esta casa possa ser concluída e assim, o nome do Senhor seja glorificado. Participe conosco deste propósito. Deus te abençoe. No programa Crescendo em Graça, é chegada a hora de recebermos a palavra de Deus. O céu tem uma palavra para o teu e para o meu coração. Se prepare, porque Deus tem algo para comunicar conosco. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza.
no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Mateus capítulo 8, versos 14 e 15. Crente pentecostal ama a Bíblia, irmão. Quando chega a hora da palavra, o culto dele só aumenta a intensidade. Mateus capítulo 8, verso 14, quem encontrou, diga eu encontrei. E Jesus entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Amados e queridos irmãos, eu quero pensar com vocês uma palavra sobre o seguinte tema: transformando minha casa em lugar de cura. Nós somos resultados de relacionamentos anteriores aos nossos. Nossos pais decidiram se relacionar, e nós somos frutos deste relacionamento. E quando falo que somos frutos deste relacionamento, eu não estou falando apenas de ordem biológica. Carregamos muito mais do que o DNA dos nossos pais, do que os traços, do que os trejeitos. Carregamos suas manias, seus hábitos, carregamos a chamada herança hereditária. Da casa dos nossos pais já saímos, ou ainda em algum momento vamos sair. Certo é que mais cedo ou mais tarde embarcaremos em uma aventura chamada relacionamento. E dentro desta relação, homem e mulher, teremos a responsabilidade de construir uma família. Por quê? Porque uma família não é automaticamente instituída a partir de um ato matrimonial. Uma família, ela passa a ser instituída a partir de um propósito construtivo. A Bíblia diz no Salmo 127, verso de número 1, a parte A: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esse texto, ele defende duas verdades. Primeira, a verdade que Deus tem que ser parte dessa casa. Segundo, que há pessoas construindo essa casa, e essa casa, dentro de uma figura alegórica, ela é a família. Quando num relacionamento entramos, passamos a objetivar a construção de uma família. Aí chega a essa altura a necessidade de uma pergunta: o que você está construindo como relacionamento? A minha casa é aquilo que eu decido que ela seja. Eu preciso fazer algumas perguntas para você, mas você não precisa responder para mim. Você vai responder para você mesmo no seu íntimo. Como você descreveria a sua casa hoje? Eu vou citar alguns exemplos e aí você caracterize aquilo que for mais próximo da realidade da sua casa. Um jardim, onde cada membro é uma flor regada com muito amor? Ou uma pensão, onde todos dormem e vão embora no outro dia? Quem sabe a sua casa pode ser um campo de batalhas, um ringue, onde quem prevalece é sempre o mais forte. Mas talvez a tua casa pode ser um deserto, onde falta tudo aquilo que nutre a alma. Ou talvez a sua casa pode ser um elevador de um prédio com muitos andares, onde ninguém se olha, nem se fala, apesar de estar tão perto uns dos outros. Ou talvez a sua casa é uma solidão, apesar de vocês estarem em mais de dois. A solidão é pior,
quando temos pessoas por perto e nos sentimos sós. É você que vai responder para você mesmo. Qual é a casa que você tem construído? Que tipo de casa é a sua? O Evangelho nos apresenta algumas casas que tornaram lugares de cura e de transformação. Uma das casas é esta que acabamos de ler, a casa de Pedro. Na casa de Pedro, Jesus curou sua sogra. Mas não só sua sogra. A casa de Pedro passou a ser um lugar onde Jesus habitava, onde Jesus era hóspede, onde Jesus tinha lugar cativo, a ponto de um dia Jesus realizar um culto na casa de Pedro. E a casa está tão cheia, Marcos capítulo 2 conta essa história, que trouxeram um homem paralítico numa cama, destelharam a casa e desceram um paralítico diante de Jesus. E sabe o que aconteceu? Na casa de Pedro tem cura. O paralítico saiu carregando a cama. Mas não é só a casa de Pedro nos evangelhos que é uma casa de cura e transformação. A casa de Zaqueu, Lucas capítulo 19 versículo 5, onde ele foi salvo, liberto e toda a sua casa foi alcançada. Mas também a casa de Jairo, no evangelho de Marcos capítulo 5 dos versos 38 a 43, onde a morte prevalecia. A filha estava morta no quarto, mas quando Jesus chegou lá, entrou no quarto, ele tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. E aquela menina ressuscitou. Mas eu poderia citar outras casas, a casa de Lázaro, onde depois de 4 dias de morto, Jesus vai lá para ressuscitá-lo. Qual é a sua casa? A sua casa é um lugar de restauração? A sua casa é um lugar de transformação? A sua casa é um lugar de cura? Ou a sua casa é um lugar de morte? A sua casa é um lugar de dor? A sua casa se tornou como um sinônimo de separação, sinônimo de rivalidade? O que é necessário para que a casa seja um lugar de cura e transformação? Primeiro, é preciso saber cultivar a presença de Jesus. Eu chego lá, paciência. A palavra é para toda a família aqui, viu? Não é só para casal não. Muitos se encontram com Jesus no dia do culto. Depois de uma semana extasiante, depois de uma semana desgastante, depois de uma semana com a agenda cheia, chega o final de semana e você aproveita o sábado para descansar, sai, come fora, passeia, vai no shopping. Domingo, almoça na casa dos pais, na casa de algum irmão. E quando chega de tarde, você se lembra que é dia de culto, que é dia de... E você com aquela alegria de sempre, que se fosse possível você nem vinha na igreja. Você diz: eu preciso ir lá encontrar com Jesus. Eu preciso ir lá sentir Jesus. Sabe por que você toma essa decisão? A decisão de vir encontrar com Jesus é porque você passou a semana inteira longe de Jesus. E se eu te disser que tem gente que passa a semana inteira, que na casa dele não tem lugar para Jesus, na família dele não tem lugar para Jesus. Por quê? Porque tem lugar para tudo. Tem lugar para todas as programações, tem lugar para a tua correria, tem lugar para os teus sonhos, tem lugar para os teus projetos, tem lugar para os teus anseios, mas você não tem coragem de, quando senta naquela mesa, fazer uma reza de agradecimento pelo pão de cada dia. Você não tem coragem, eu vou pregar, você não tem coragem de orar, agradecendo a Deus pelo dia. Quantos se levantaram hoje, mas não voltarão a deitar? É gente que se encontra com Jesus, pastor Valdeci, na igreja. É gente que se encontra com ele aqui, tem um encontro com ele, uma alegria de culto. Por quê, pastor? Porque dentro da sua casa Jesus não habita. Irmãos, quando se fala sobre a presença de Jesus, parece ser algo simples e comum. Porém, é aí que reside a grande questão, que tem a ver com a qualidade de vida familiar. Lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, Jesus envia
7 cartas. Quantas cartas? Vamos lá, quantas cartas? As 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E quando chega a hora em que ele envia a carta para a igreja de Laodiceia, você que deseja acompanhar, Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, a história dessa igreja está até o verso 22. Quando chega a hora de falar com a igreja de Laodiceia, sabe que Jesus fala no verso 20, a parte A: eis que estou à porta e bato. Ele estava dentro ou fora? Ele estava dentro ou fora? Vamos lá, ele estava dentro ou fora? No entanto, a igreja de Laodiceia, sabe como é que ela se sentia? Verso 17, a parte A: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Jesus não estava lá, e eles não tinham falta de mais nada. E aqui surge outra pergunta: é possível não faltar nada quando falta Jesus? Eu vou perguntar de novo, não é redundância. É possível não faltar nada quando falta Jesus? Tem gente que Jesus está fora, mas ele não está sentindo falta. E pergunte por quê? Vamos lá, por quê? Porque colocaram as coisas à frente de Jesus. Eu preciso pregar: teu carro se tornou mais importante do que Jesus. Tua empresa se tornou mais importante do que Jesus. Tua profissão se tornou mais importante do que Jesus. Teu lazer se tornou mais importante do que Jesus. As tuas coisas se tornaram mais importantes do que Jesus. Jesus está fora da tua casa. Jesus está distante para você. Você está vivendo como se nada estivesse acontecendo. Ei, escuta, quando as coisas mais importantes da nossa vida não é Jesus, sua presença, sua obra, os dons que Ele nos deu, as coisas começam a tomar o lugar de Jesus. Sabe qual é o problema? Vai chegar uma hora que as coisas serão insuficientes. É aí que você vai descobrir que é tarde demais. Vai chegar uma hora que as coisas que você colocou no lugar de Jesus não vão mais te agradar, não vão mais te satisfazer. Eu preciso pregar isso aqui. Nós temos uma geração dentro da igreja doente com um monte de patologias emocionais. Quer ver uma? A patologia do consumismo. A pessoa só se sente bem se ela estiver comprando. Se ela estiver, sabe o que está acontecendo com ela? Segundo a ciência, essa é uma doença. Mas segundo a Bíblia, sabe o que é isso? Falta de Jesus está no lugar mais importante da vida dela. Eu digo ou não digo? Eu digo ou não digo? Jesus está cansado de ficar no 3º, no 4º, no 7º lugar da tua vida. Jesus está cansado desses encontros semanais, desses encontros meia boca, que você não tem coragem de chegar nesta casa, de ajoelhar, de ter um tempo com Ele. Mas desta noite Ele está dizendo: uma casa revolucionada é uma casa que tem tempo para mim. Eu tenho saudade daquele tempo quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Trabalhávamos como um condenado. Eu me lembro que logo após a minha conversão eu deixei o meu trabalho, eu deixei o rádio. Eu era um radialista de programas seculares, a linguagem não era apropriada para um crente, e eu deixei. Só que já fazia muitos anos que eu estava ali, desde a minha tenridade. Eu iniciei os trabalhos do rádio com 13 anos. Imagina se converter e deixar uma profissão que eu estudei, fiz cursos, me preparei. E eu fui trabalhar em serviço que eu não estava acostumado. Fui para o frigorífico, mas não era suficiente. Fazia um bico no final de semana, fazia um bico depois do trabalho, no fim da tarde. Mas eu vou dizer uma coisa para você: eu tinha tempo para Jesus.
Ela é maravasubri gedevanasi. Ela é maraçai de Guiderga. Quantas vezes só eu e Joyce em casa, a Betânia era de colo, a gente começava a cantar os hinos da harpa, ela lia um salmo, depois eu orava, a presença de Deus entrava naquele ambiente, só eu e ela e Betânia ali, mas a graça de Deus era tão grande, que a Betânia estava crescendo, o pastor Valdeci, e sabe o que aconteceu? Ela com 1 ano e meio, já cantava com a gente, já adorava dentro de casa. Sabe por quê? O nosso encontro com Jesus não era na igreja, era todo dia. Ela é manjovori nagaia se e subicalamaia sebide ela para subquilevorgia ela é para sergue nagai. Pega na mão do crente que está do teu lado, pega, chacoalha ele até ele dar glória a Deus. Olha nos olhos dele e diz: se não der para dar glória, diga ai. Mas ele está cansado desse relacionamento. Diga, ele está cansado desse relacionamento. Ele está cansado desse relacionamento. Diz, ele está cansado desse relacionamento de encontros semanais. Ele quer você de volta. Ele quer você 24 horas por dia. Ele quer a sua vida. Senhor Deus e Pai, eia aí esta casa e esta família, mais uma vez reunida. O Senhor conhece todos os enfrentamentos, todas as batalhas, todas as agonias, todos os temores e tremores. Papai, vai de encontro a este filho, a esta filha. Intervém neste estado, nesta situação, nesta condição. Muda, Senhor meu Deus, agora a situação deste homem e desta mulher. Intervém neste quadro. Dá vitória a esta casa e a esta família, em nome de Jesus. Amém. Muitíssimo obrigado a você pelo carinho da audiência, pela companhia, só recapitulando o recado que durante toda a programação está sendo feita no GC. Neste domingo, 18h30, tem o culto Noite de Adoração Sem Limites. Venha começar a semana na casa de Deus. Quem começa a semana na casa de Deus, começa triunfando, começa fazendo toda a diferença. Deus tem uma palavra para o teu coração na noite deste domingo. Venha celebrar a Deus conosco e assim ser fortalecido, reanimado para transcender em mais uma semana. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Atos, Rua Eugênio Conturato, número 400, Vila Isolina, em Bitinga, São Paulo. Deus abençoe você, tua casa, tua família. Um forte abraço e até o próximo programa, Crescendo em Graça. Até lá.